Ele disse que não queria filhos, mas 3 anos depois, viu uma menininha com seus olhos, e a mãe dela era a mulher que ele pensou ter esquecido. Liliana Cavalcanti sempre acreditou que a felicidade não precisava ser barulhenta para ser real. Ela vivia em pequenos rituais, o calor do café da manhã segurado entre as palmas das mãos, o conforto de filmes antigos que tocavam como canções de ninar e a segurança tranquila de pequenas lojas onde ninguém se apressava e o mundo parecia mais suave por um momento. Ela nunca pediu muito e por muito tempo pensou que a simplicidade seria suficiente. Mas tudo mudou no momento em que Arthur Valadares entrou em sua vida, um homem cuja presença reescreveu o significado de cada dia comum e remodelou sua compreensão do amor de maneiras para as quais ela não estava preparada. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera. Cabelos dourados, mandíbula forte, brilhante e terrivelmente ambicioso, com olhos da cor de um oceano congelado. Ele pertencia a um mundo de poder, riqueza e expectativas que poderiam esmagar uma pessoa mais fraca, mas possuía um charme que fazia até a alma mais reservada se inclinar para ele. Quando ele sorria, o mundo parecia mais brilhante. Quando ele olhava para ela, ela se sentia vista de uma forma quase perigosa. Eles se conheceram em uma feira de caridade, um evento que ela só compareceu porque sua amiga a forçou a sair de sua rotina por uma vez. Ele se aproximou dela não porque ela se destacasse, ela não se destacava. Mas por quê? Naquele momento, ela era a única pessoa na sala que não estava tentando impressioná-lo. Isso o intrigou. Foi assim que tudo começou. O relacionamento deles cresceu em momentos roubados, caminhadas noturnas por ruas escondidas, jantares tranquilos onde ele se permitia ser humano em vez de um herdeiro corporativo, manhãs em que ele a puxava para perto como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Mas havia sempre algo tremendo por baixo de tudo, uma divisão não dita, que nenhum dos dois ousava reconhecer em voz alta. Para ele, emoções eram um risco, para ela, eram a única verdade que importava. Ela o amava com uma ternura que a apavorava, e ele a amava de uma forma que se recusava a admitir, até para si mesmo. O ponto de virada veio em uma noite que deveria ter sido simples. Eles estavam em seu luxuoso apartamento no 30º andar, rodeados pelas luzes da cidade que cintilavam como estrelas distantes. Ele havia passado o dia em reuniões consecutivas, maltratado por acionistas e demandas familiares, e quando entrou pela porta, carregava a ponta afiada e frágil de alguém que havia sido levado ao limite. Ela tentou aliviar a tensão, cozinhando seu jantar favorito, tocando levemente seu ombro, perguntando como ele se sentia, mas em vez de deixá-la entrar, ele explodiu. Não com raiva, mas com descuido. Não quero filhos. Ele murmurou enquanto colocava o copo com mais força do que o necessário. Nunca. Não fui feito para isso, Liliana. Não vou sacrificar minha vida para me tornar pai de alguém. Não quero a responsabilidade. Não preciso dela. As palavras jorraram dele não como uma confissão, mas como uma dispensa, uma sobre a qual ele nem sequer pensou 2 vezes, mas, para ela, algo dentro se quebrou ao ouvi-las. Ela sentiu o peito apertar e, embora tentasse manter a expressão firme, podia sentir um tremor sob a pele. Ele não percebeu. Não viu como a luz deixou seus olhos ou como seus dedos se curvaram nas palmas das mãos para se ancorar. Naquele momento, ela percebeu que o caminho que ele queria e a vida que ela sonhava não corriam mais em paralelo. Ela não discutiu. Ela não chorou. Em vez disso, ela ficou em silêncio,
caminhou até a porta e pegou seu casaco. A confusão dele veio tarde demais. Quando ele estendeu a mão para ela, ela já havia saído do apartamento com uma calma que não vinha da paz, mas de uma dor tão profunda que ela nem conseguia senti-la completamente. 2 semanas depois, ela descobriu que estava grávida. O teste jazia em suas mãos trêmulas enquanto ela estava sentada no chão de seu pequeno banheiro, olhando para as 2 linhas inconfundíveis através de uma névoa de lágrimas. Ela queria contar a ele. Deus, ela queria tanto ligar para ele, para dizer que a vida havia feito a escolha por eles, que talvez ele mudasse de ideia se soubesse. Mas toda vez que ela se lembrava da certeza fria em sua voz, "Não quero filhos", ela colocava o telefone de volta no lugar. Ela escolheu criar sua filha sozinha. Ela trabalhava em turnos duplos, pegava projetos freelance, dormia pouco e lutava contra cada medo que vinha com a maternidade. Quando as contrações a dilaceraram, ela estava sozinha. Quando ela segurou a menininha contra o peito pela primeira vez, ela sussurrou seu nome, Scarlett, e prometeu nunca deixá-la se sentir indesejada. Scarlett cresceu e se tornou uma criança brilhante e alegre com cachos loiros macios e olhos azuis brilhantes que espelhavam os dele tão perfeitamente que às vezes tirava o fôlego de Liliana. 3 anos se passaram como um borrão de exaustão, risos e sacrifício. Liliana encontrou um ritmo que a mantinha em movimento, mesmo quando as noites eram longas e as preocupações intermináveis. Enquanto isso, Arthur vivia uma vida esculpida pela ambição. Ele expandiu sua corporação, viajava incansavelmente, participava de galas com mulheres que sorriam com muita perfeição e convencia-se de que o sucesso era suficiente para preencher o silêncio em sua cobertura. Mas, por mais brilhantes que suas conquistas se tornassem, o vazio ficava mais escuro. Ele sentia isso no silêncio depois que as salas de reunião se esvaziavam, no eco dos passos em sua casa superdimensionada, na maneira como às vezes acordava à noite com uma sensação de peso que não conseguia nomear. Tudo isso mudou em uma tarde comum, quando ele entrou em um supermercado, um lugar que ele nunca visitava a menos que fosse inevitável. O sistema de segurança em sua mansão estava sendo consertado, o concierge não estava disponível e ele decidiu passar para uma compra rápida. Ele não esperava nada incomum. Ele não esperava nada de qualquer tipo. Mas ao virar a esquina perto do corredor de cereais, ele viu uma menininha em pé na ponta dos pés, tentando alcançar uma caixa colorida. Ela tinha cabelo dourado que caía em cachos suaves e olhos tão vívidos, tão inegavelmente azuis, que por um momento ele esqueceu como respirar. Aqueles olhos eram os dele. A forma, a cor, o brilho, tudo. Ela olhou para ele, e quando seus olhares se encontraram, ela sorriu com uma doçura que o atingiu como um golpe físico. E naquele instante, a vida que ele pensava entender desabou sob ele. Uma semana se passou após o encontro inesperado no supermercado, mas nem Arthur, nem Liliana conseguiram escapar do eco daquele momento. Para ele, tudo o que antes parecia estável agora parecia abalado, como se o mundo polido que ele havia construído, de repente, revelasse suas rachaduras. Ele voltou para sua cobertura e a encontrou insuportavelmente silenciosa. Os pisos de mármore, a arte cara, a ordem perfeita de cada cômodo, nada disso lhe trazia conforto. Ele sentou na sala muito depois da meia-noite, ouvindo novamente a pequena voz da menina no corredor, lembrando-se da forma de seu sorriso, da curva suave de sua bochecha, da tonalidade de seu cabelo, que combinava com suas próprias fotos de infância, tão precisamente que quase o assustava. Ele tentou trabalhar na manhã seguinte.
enterrando-se em relatórios e contratos, mas cada linha borrava com a memória de como Liliana o havia olhado. Ela não gritou, não acusou, não exigiu nada. Em vez disso, ela falou com uma força tranquila, cada palavra atingindo-o com o dobro da força por causa daquela calma. Ele a havia ferido profundamente e agora, anos tarde demais, ele finalmente entendia o quanto aquelas palavras descuidadas haviam custado. Liliana, enquanto isso, lutava para se recompor após o encontro. Ela havia voltado para casa com as mãos trêmulas, abraçando Scarlett um pouco mais forte do que o usual. Seu apartamento era pequeno, mas acolhedor, cheio do cal suave de uma vida vivida de forma simples. Livros infantis nas prateleiras, meias pequenas em cestos de roupa suja, lápis de cera esquecidos na mesa de centro. Ela sentou no chão com Scarlett naquela noite, observando a criança desenhar círculos bagunçados em cores vibrantes e tentou respirar através da inundação de emoções que esperavam nas sombras por anos. Ela havia construído sua vida cuidadosamente, aprendendo a existir sem o homem que uma vez, involuntariamente, havia partido seu coração. Agora ele havia reaparecido de repente, com olhos chocados e uma voz que tremia quando ele fez a pergunta que ela mais temia. Ela havia dito a verdade em voz alta que Scarlett era dele, e o peso dessas palavras ainda tremia dentro dela. Ela não se arrependeu de contar a ele, não exatamente, mas temia o que viria a seguir. Um homem como ele vivia em um mundo ao qual ela nunca poderia pertencer. Riqueza, poder, câmeras, longas horas, expectativas. Ela não queria que sua filha fosse arrastada para aquele mundo. No entanto, ela também não podia ignorar o fato de que Scarlett o havia olhado com uma facilidade que parecia quase instintiva. Alguns dias depois, Liliana se viu pensando nele mais do que queria admitir. Não porque o desejasse, mas porque a ideia de ele saber sobre Scarlett abria uma porta pela qual ela não estava preparada para passar. O quanto ele poderia mudar? Ele conseguiria se adaptar a uma vida que não era brilhante e polida, onde o amor era bagunçado e imprevisível? Ela o lembrava de anos atrás. Brilhante, charmoso, distante, aterrorizado por qualquer coisa que o impedisse de manter o controle. Mas ele parecia diferente agora, abalado, mais suave de alguma forma, como um homem que havia descoberto que todo o seu sucesso não significava nada na ausência de algo real. Ainda assim, ela não era ingênua o suficiente para deixar que isso abrandasse sua cautela. Ele não conseguia suportar a incerteza que o corroía. Encontrou-se dirigindo a mesma rota, passando pelo supermercado várias vezes, esperando vê-las novamente. Ele odiava se sentir impotente, mas também sabia que não tinha o direito de exigir mais do que ela estava disposta a oferecer. Por 3 anos ele havia vivido sem perceber que uma parte de sua alma existia fora dele, andando com passos pequenos e olhos brilhantes. O conhecimento o deixou sem fôlego. Ele começou a revisar velhas memórias, perguntando-se como poderia ter sido tão descuidado, tão consumido pela ambição, que havia afastado a única mulher que um dia lhe dera algo real. Ele revivia a noite em que disse aquelas palavras: "Não quero filhos", e sentiu uma onda de vergonha tão profunda que o corroía. Ele havia dito isso sem pensar, sem considerar como isso poderia esmagar alguém cujo coração era gentil, esperançoso e muito mais vulnerável do que ele havia percebido. Ele havia dito isso sem pensar, sem considerar como isso poderia esmagar alguém cujo coração era gentil, esperançoso e muito mais vulnerável do que ele havia percebido. 3 dias após o encontro, o destino interveio antes do que qualquer um esperava.
Liliana estava no caixa da mesma loja, empurrando um carrinho com Scarlett meio adormecida no assento infantil, quando olhou para cima e o viu novamente. Ele estava na extremidade do corredor, como se tivesse acabado de virar e topado com ela. Seus olhos se encontraram e ela sentiu seu coração se contorcer dolorosamente. Ele caminhou lentamente em direção a elas, cuidadoso, quase hesitante, como se estivesse se aproximando de algo frágil que temia quebrar se movesse muito rápido. Scarlett piscou sonolenta, então olhou para ele com um sorriso curioso. Ela estendeu os braços para ele sem dizer uma palavra. Liliana congelou. O fôlego de Arthur ficou preso. Ele olhou para Liliana primeiro, pedindo permissão em silêncio. Ela hesitou, mas finalmente assentiu, incapaz de negar a conexão que sua filha claramente sentia. Ele pegou Scarlett, segurando-a contra o peito. A menininha se acomodou confortavelmente em seus braços, tocando a gola de sua camisa, seus dedos brincando com o botão. O mundo pareceu se estreitar naquele único momento. Esta criança impossivelmente linda, tão confiante, repousando a cabeça no ombro de um homem que uma vez jurou que não queria filhos. Liliana o observou com uma mistura complexa de medo e algo mais suave. Arthur segurava Scarlett como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já havia tocado. Sua respiração instável, sua expressão crua e aberta, de uma forma que ela nunca havia visto antes. Quando ele finalmente falou, sua voz estava embargada. "Eu não sei como consertar isso", ele sussurrou quase para si mesmo. "Mas por favor, me deixe tentar." O pedido pairou no espaço entre eles, frágil e incerto. Liliana não respondeu imediatamente. Ela não estava pronta para confiar nele, e ainda assim não estava pronta para afastá-lo. Não quando ele segurava sua filha com tamanha reverência trêmula. Não quando Scarlett, com suas mãozinhas e sua inocência brilhante, o olhava como se o conhecesse a vida toda. E assim, sem querer totalmente, Liliana deixou o primeiro fio de possibilidade se amarrar entre eles, fino, delicado, mas real. Ela não sabia o que viria a seguir, ou se seu coração poderia sobreviver a outra quebra. Mas pela primeira vez em anos, ela se permitiu imaginar que talvez, apenas talvez, a história não tivesse terminado. Liliana passou a primeira semana depois de ver Arthur novamente em uma névoa estranha e pesada, como se sua mente estivesse tentando processar muitas emoções de uma vez e falhando em todas elas. Ela sempre imaginou que se seus caminhos se cruzassem novamente, ela estaria preparada, mais forte, intocável. Mas a verdade era muito mais confusa. Vê-lo no supermercado havia rasgado uma parte de seu coração que ela havia cuidadosamente costurado anos atrás. Não era apenas o choque de reencontrá-lo, era a maneira como ele havia olhado para Scarlett, o reconhecimento cru e inconfundível em seus olhos e o tremor em sua voz quando ele sussurrou o nome dela. Ela continuava revivendo o momento, incapaz de decidir se a assustava ou a machucava mais. Ela passava os dias trabalhando em longos turnos na pequena padaria boutique, onde havia encontrado um emprego após sua licença maternidade, carregando bandejas de doces através do ar quente, perfumado com caramelo e baunilha. Clientes regulares a cumprimentavam com a ternura que vem de ver a vida de alguém se desenrolar dia a dia, e ninguém imaginava a tempestade que havia começado dentro dela. Em casa, Scarlett preenchia cada canto silencioso com seu brilho de sol. Ela dançava pela sala com fitas no cabelo, cantava pequenas canções inventadas enquanto desenhava em pedaços de papel e subia no colo da mãe, sempre que tinha chance. Liliana havia construído seu mundo em torno de sua filha, cada pedaço de si mesma remodelado para se ajustar ao milagre frágil que havia chegado 3 anos antes.
e agora seu mundo estava mudando novamente, quer ela quisesse ou não. Scarlett havia notado a tensão quase imediatamente. Crianças sentem essas coisas instintivamente. Ela seguia Liliana pelo apartamento, às vezes quieta, às vezes excessivamente afetuosa, como se pudesse sentir o peso que sua mãe tentava esconder. Uma noite, enquanto Liliana lavava a louça, Scarlett subiu no balcão e envolveu seus pequenos braços no pescoço da mãe. Mamãe, seu coração está triste, ela sussurrou. As palavras cortaram Liliana como uma lâmina feita de verdade. Ela parou, virou-se e abraçou sua filha tão apertado que Scarlett soltou uma risadinha. Liliana forçou um sorriso. Meu coração está apenas pensando, meu amor, ela murmurou, embora a verdade fosse que seu coração estava preso em uma guerra entre medo e esperança. Ela não queria que Scarlett crescesse na sombra de homens que vinham e iam, que falavam descuidadamente e deixavam feridas mais profundas do que jamais perceberam. Ela havia prometido a si mesma que sua filha nunca se sentiria indesejada da mesma forma que ela se sentiu no momento em que Arthur disse que não queria filhos. Ela se lembrava de tudo sobre aquele dia, a frustração dele, seu tom frio, a maneira como ele desconsiderava a ideia de responsabilidade, como se fosse um fardo abaixo dele. Ela se lembrava de estar na sala dele, segurando sua bolsa, sentindo-se cada vez menor enquanto ele insistia que não estava pronto para arruinar sua liberdade. Ela se lembrava de ir embora sem olhar para trás, porque a alternativa era desabar bem na frente dele. Mas agora ele sabia, e ele não era o mesmo. Ela havia visto medo em seus olhos, não o medo arrogante do compromisso, mas um medo profundo e doloroso de ter perdido algo precioso. Ela não conseguia esquecer a maneira como as mãos dele tremeram quando ele perguntou: "Ela é minha?" Ela queria mentir para proteger a vida que havia construído, mas não conseguiu. Ela havia olhado nos olhos dele e contado a verdade, e a verdade havia mudado tudo. Nos dias seguintes, ele tentou ligar. Ela ignorou todas as tentativas. Não era raiva, era autopreservação. Ela precisava de tempo para respirar, para pensar, para decidir o que era certo para Scarlett, não para seu orgulho ferido. À noite, quando o apartamento ficava quieto e a respiração suave de Scarlett enchia o quarto, Liliana sentava à janela com uma xícara de chá apertada em mãos frias. Ela revivia cada momento de seu passado com Arthur, tanto a ternura quanto a crueldade, tentando entender se o homem que ela viu no supermercado era o mesmo homem que a havia quebrado. Ela odiava o quanto se lembrava dele. A maneira como ele costumava traçar círculos em suas costas quando ela adormecia em seu sofá. A maneira como ele ria quando ela brincava sobre seus ternos de grife. A maneira como ele sussurrava o nome dela quando a beijava. Essas memórias já foram tudo. Depois que ela o deixou, elas se tornaram nada mais que fantasmas. Mas vê-lo novamente as havia feito se sentir vivas, e isso a assustava mais do que tudo. 3 noites após o encontro, Liliana sonhou com o passado. No sonho, ela estava novamente na cobertura de Arthur, a cidade se estendendo abaixo deles como um campo de estrelas. Ela sentiu o calor dele atrás dela, seus braços envolvendo sua cintura. Ela se virou para encará-lo, esperando ver o homem que havia dito que não queria filhos, mas em vez disso, ela viu o homem do supermercado, frenético, quebrado e desesperado. Ele sussurrou: "Por favor, não desapareça novamente." Ela acordou com lágrimas molhando seu travesseiro. Ela tentou enterrar o sonho, mas ele a seguiu na manhã seguinte, persistindo sob sua pele, enquanto ela vestia Scarlett e a levava para o andar de baixo, para o ar fresco. O dia estava claro, o céu de um azul suave
que lembrava Liliana dos olhos de sua filha. Scarlett apontava para os pássaros, arrastava seu pequeno coelho de pelúcia pelo pavimento e insistia em cheirar cada flor que passavam. A simplicidade do momento enraizou Liliana, lembrando-a do porquê ela havia sobrevivido a tudo o que suportou. No entanto, mesmo enquanto sorria para o entusiasmo de sua filha, ela sentia uma tensão familiar crescendo. Ela sabia que não poderia ignorar Arthur para sempre. Ele tentaria novamente. E quando o fizesse, ela precisava estar pronta, não apenas como mãe, mas como uma mulher que um dia o amou profundamente e foi ferida tão profundamente. Ela precisava decidir se a porta que havia fechado 3 anos atrás deveria permanecer selada ou se era para abrir novamente para alguém que finalmente poderia entender o que significava ficar. Mas, por enquanto, ela pegou a mão de Scarlett e seguiu em frente, deixando a menininha guiá-la pela luz do sol. O mundo era incerto, mas os pequenos dedos de sua filha pareciam sólidos e quentes, ancorando-a no presente. E ao virar a esquina para o prédio delas, Liliana sussurrou para si mesma a verdade que não estava pronta para dizer em voz alta. Ela esperava que Arthur não desistisse. Ele não esperava que a exaustão o atingisse tão rapidamente. Surpreendeu-o o quão profundamente o passado podia alcançar o presente, apertando sua garganta e forçando-o a respirar memórias que ele pensava ter enterrado. Os dias depois de ver Liliana e a menininha se tornaram um borrão de pensamentos em espiral, culpa implacável e lampejos de um futuro do qual ele pensou ter se fechado permanentemente. Ele continuava revivendo o momento na loja, o choque surreal de ver uma criança loira minúscula olhando para ele com o exato tom cristalino de azul que o encarava no espelho todas as manhãs. O reconhecimento o atingiu como uma onda gigante, arrastando-o antes que ele pudesse sequer compreender o que estava acontecendo. Ele tentou funcionar como de costume, participando de reuniões de diretoria, revisando relatórios financeiros, assinando contratos e acenando para investidores, mas tudo parecia vazio, como se ele estivesse atuando dentro de uma caixa de vidro onde o som não podia escapar. Sua mente divagava constantemente, retornando novamente e novamente àquele pequeno corredor entre prateleiras de caixas de cereal, onde a simples verdade de suas escolhas passadas estava diante dele na forma de uma criança que não tinha ideia de quem ele era. Ele não conseguia escapar da imagem de Liliana em pé, protetoramente atrás de sua filha, a força tranquila em sua postura, a calma constante em seus olhos, mesmo que o choque cintilasse através deles, como uma rachadura em porcelana. À noite, ele se encontrava andando em sua cobertura, incapaz de ficar parado, incapaz de dormir. Ele tocava o vidro frio das janelas do chão ao teto e observava as luzes da cidade tremerem abaixo dele, lembrando-se do riso de Liliana, seu calor, a maneira como ela enrugava o nariz quando se concentrava em algo. Ele havia afastado tudo isso porque pensou que estava fazendo a coisa certa para si mesmo, porque a ideia de responsabilidade o aterrorizava, porque seus pais haviam lhe ensinado que uma família era uma armadilha, uma âncora, uma vulnerabilidade. Essas palavras o moldaram tão profundamente que ele nem as questionou até agora, quando viu o que havia desprezado. Ele se lembrava da noite em que havia dito as palavras que mudaram tudo. Não quero filhos, ditas descuidadamente, arrogantemente, com a confiança inabalável de um homem que acreditava que emoções eram fraquezas e independência era força. Ele não pretendia machucá-la, na verdade. Ele nem estava pensando nos sentimentos dela.
Ele estava pensando apenas em si mesmo, sua liberdade, seu futuro, sua vida cuidadosamente planejada. Ele a viu inspirar, viu uma sombra passar por seu olhar, mas ele não entendeu o que aquilo significava. Ele a deixou ir, sem perguntar por que suas mãos tremiam ou por que seu sorriso não chegava aos olhos. Agora ele sabia a verdade. Ele não apenas havia perdido uma mulher que poderia ter amado, ele havia perdido anos da vida de uma filha que nem sabia que existia. A culpa o arranhava até que ele mal conseguia ficar parado. Ele pensou no que Liliana deve ter suportado: gravidez sozinha, noites sozinha, um parto sozinha, criando uma criança sem ninguém para se apoiar. Ele a imaginou andando pela casa à noite, com um recém-nascido chorando, exausta e assustada, enquanto ele estava em algum lugar da cidade, assinando contratos e tomando uísque envelhecido em ternos, sob medida. Ele a imaginou assistindo aos primeiros passos, ouvindo as primeiras palavras, comemorando aniversários com apenas um pequeno bolo e esperanças silenciosas. E ele não estava lá. Ele nem sabia. Não porque ela escondeu dele, mas porque ele garantiu que ela não tivesse motivos para ficar. Ele tentou dizer a si mesmo que ela deveria ter contado a ele de qualquer maneira, mas toda vez que ele tentava se agarrar a esse pensamento, ele se dissolvia. Ele a lembrava de pé na porta de seu apartamento, depois que ele disse aquelas palavras, orgulhosa demais para implorar, com o coração partido demais para falar. Ele havia construído a parede. Ela simplesmente se afastou dela. Na manhã seguinte, ele sentou em seu escritório com papéis espalhados diante dele, lendo a mesma frase 3 vezes, sem processá-la. Sua assistente fez uma pergunta que ele não ouviu, e ele a dispensou com um aceno distraído. Ele não conseguia se concentrar. Sua mente já estava naquele supermercado, imaginando Liliana comprando mantimentos, imaginando a menininha puxando sua manga, imaginando como a vida delas deveria ser comum e real, tudo o que ele nunca havia se permitido considerar querer. Ao meio-dia, ele fechou seu laptop e saiu do prédio sem dizer a ninguém para onde estava indo. Ele se viu dirigindo sem destino, deixando o instinto guiá-lo, suas mãos apertadas no volante. Ele não sabia o que diria quando visse Liliana novamente. Ele não sabia como explicar 3 anos de ausência. Mas ele sabia uma coisa com absoluta certeza. Se ele se afastasse agora, se ele ignorasse o que havia visto, ele nunca se perdoaria. Pela primeira vez em sua vida, o medo não o fez fugir. Ele o forçou a enfrentar tudo o que ele havia evitado. Ele dirigiu por bairros que nunca havia notado, por parques onde famílias brincavam, por pequenas lojas onde as pessoas viviam vidas mais tranquilas e plenas do que ele jamais havia compreendido. E em algum lugar daquela paisagem desconhecida, uma percepção começou a florescer, dolorosa, mas necessária. Ele não queria mais a vida que havia construído. Ele queria algo real, algo que importasse, alguém que importasse. E ela esteve bem na frente dele o tempo todo, carregando um pedaço dele em seus braços. À medida que a noite se aproximava, ele parou o carro perto do supermercado onde tudo havia mudado. Ele sentou em silêncio, observando as portas automáticas se abrirem e fecharem, sentindo a velha versão de si mesmo desmoronar pedaço por pedaço. Ele não sabia como consertar o dano que havia causado, mas sabia que desta vez não fugiria dele. Não novamente. Nunca mais. Os dias após a noite de Scarlett no hospital mudaram algo fundamental entre eles, embora nenhum dos dois ousasse dizer em voz alta. Arthur se via pensando não em fusões ou reuniões de conselho, mas no tremor silencioso na voz de Liliana, quando ela o ligara, na maneira como ela se agarrou à manga de seu paletó,
enquanto os médicos trabalhavam, na forma como Scarlett se aninhou em seu peito, como se sempre tivesse pertencido ali. Cada segundo daquela noite se repetia em sua mente com uma clareza que o tornava quase doloroso. Mas ele acolhia a dor porque isso o lembrava de que finalmente estava sentindo algo real novamente. Ele havia passado anos vivendo uma vida elaborada a partir de um distanciamento polido. Uma cobertura impecável, uma agenda impecável, uma distância impecável de qualquer coisa que pudesse machucá-lo. Mas agora essa distância parecia infantil e fria, e ele se viu querendo trocar cada um de seus troféus por outro momento de Scarlett dormindo em seus braços, ou de Liliana olhando para ele sem medo. Liliana tentou fingir que nada mudara, mas ela era uma péssima mentirosa quando se tratava de seu coração. Ela continuava repetindo para si mesma que deixar Arthur entrar em seu mundo era temporário, que o vínculo de Scarlett com ele não significava que o dela também precisava se refazer, mas toda vez que ele batia em sua porta com sopa, ou novos lápis de cera, ou um sorriso tímido e desajeitado, ficava mais difícil manter as paredes que ela havia reconstruído com tanto cuidado. Ela o via ensinar Scarlett a empilhar blocos de madeira, via-o engatinhar no chão com ela como se o terno caro que ele usava não importasse. Via-o tirar folhas de seu cabelo depois que ela corria pelo parque, e a cada pequeno gesto algo dentro dela a amolecia, embora a assustasse profundamente. Uma noite, quando ela pensou que ele não estava olhando, ela o flagrava encarando Scarlett com uma expressão tão cheia de gratidão e medo que a deixou sem fôlego, como se ele ainda não pudesse acreditar que lhe havia sido dada essa segunda chance e estivesse aterrorizado de perdê-la. Ele começou a abrir espaço em sua agenda com uma determinação que chocou até sua assistente. Arthur saía do trabalho mais cedo sem explicação, cancelava jantares com investidores e aparecia na porta de Liliana com um pedido de desculpas silencioso por chegar tarde, mesmo que estivesse exatamente na hora. Ele não tentava impressioná-la com presentes ou promessas. Em vez disso, ele aprendeu a rotina de dormir de Scarlett de cor, descobriu quais alimentos ela não gostava, memorizou os nomes de todos os seus bichos de pelúcia. Liliana o via absorvendo o mundo delas com a admiração cautelosa de alguém que sabia que não merecia, mas queria desesperadamente conquistar um lugar de qualquer maneira. Ela via a maneira como Scarlett se iluminava perto dele e como ele se iluminava perto dela. E isso a assustava porque a felicidade nascida da dor sempre parece frágil, como se o menor toque pudesse quebrá-la. Uma noite fria, muito depois de Scarlett adormecer, Liliana encontrou Arthur sentado no pequeno banco em frente ao seu prédio. Ele não estava vestido para o clima, mas não parecia notar o frio. Seus cotovelos repousavam sobre os joelhos, mãos cruzadas, cabeça baixa de uma forma que ela nunca havia visto. Quando ela saiu, ele levantou o olhar. Não havia arrogância em sua expressão agora, apenas exaustão e algo quase vulnerável. Ele começou a falar, mas parou, procurando palavras que não soassem ensaiadas. Finalmente, ele admitiu que se sentia perdido na maioria dos dias, sem saber como desfazer o dano que havia causado, sem saber como construir algo novo sem quebrá-lo novamente. Ele confessou que toda vez que Scarlett estendia a mão para ele, ele se sentia grato e aterrorizado, com medo de falhar com ela da mesma forma que falhara com Liliana. Ela sentou-se ao lado dele, sem tocar, apenas ouvindo. A neve caía levemente ao redor deles, suave e silenciosa. Liliana passou anos convencendo-se de que o homem que ela amou uma vez havia morrido dentro do bilionário frio que o mundo admirava.
Mas sentada ali, vendo o despido de cada escudo que ele usou, ela percebeu algo que não havia permitido a si mesma considerar. Ele não havia sido sem coração, ele havia sido assustado, moldado por uma vida onde o amor era tratado como fraqueza, onde as expectativas eram mais pesadas que o afeto. Isso não desculpava a dor, mas explicava a fragilidade que agora compartilhavam. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então Liliana disse algo que não havia planejado revelar, algo que vivia dentro de seu peito por anos, que criar Scarlett sozinha havia sido a jornada mais difícil e mais bonita de sua vida. Mas às vezes ela ficava acordada à noite se perguntando se sua filha algum dia conheceria a outra metade de si mesma. Ela admitiu que mesmo através da raiva, mesmo através do coração partido, ela sempre esperou que ele se tornasse o homem que ela acreditava que ele poderia ser. Arthur inspirou bruscamente, como se o peso de sua fé silenciosa fosse quase pesado demais para suportar. A conversa não terminou com reconciliação ou grandes declarações. Terminou com uma pequena oferta de honestidade, frágil e trêmula como uma semente, empurrando através do solo congelado. Liliana levantou-se para entrar e Arthur também se levantou, mas antes de se afastar, ele sussurrou que esperaria o tempo que fosse necessário, por confiança, por perdão, por um lugar em seu mundo que ele não daria mais como garantido. Ela não lhe prometeu nada, mas também não fechou a porta. Ela simplesmente assentiu, e ele entendeu mais com aquele único gesto do que com qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Naquela noite, depois de voltar para o quarto de Scarlett e arrumar os cobertores em torno do pequeno corpo de sua filha, Liliana demorou um momento na porta. Scarlett murmurou em seu sono e se encolheu mais perto do coelho de pelúcia que Arthur havia comprado para ela durante a primeira visita deles juntos à loja de brinquedos. Liliana a observou por um longo tempo, sentindo a mudança silenciosa dentro de seu coração. Ela não estava pronta para amá-lo novamente, ainda não, mas a amargura estava derretendo, dando lugar a algo mais gentil, algo perigoso, algo esperançoso. Lá fora, Arthur estava sob o poste de luz, observando a janela do apartamento até as luzes diminuírem. Ele não sentia o frio, apenas o calor fraco da possibilidade de que, pela primeira vez em anos, ele estava se movendo em direção à vida que deveria ter construído no início. Não pela força, não por promessas, mas pela paciência e pelo ato simples e constante de aparecer. E embora Liliana ainda não soubesse, ele já havia decidido que passaria todos os dias provando que o homem que uma vez a afastou havia desaparecido e que o pai e parceiro que ele poderia se tornar valia a pena acreditar. Ele não esperava que a mudança acontecesse lentamente, quase invisivelmente, como a neve derretendo dos telhados, uma manhã quente de cada vez. Após a noite em que Scarlett se agarrou a ele como se sempre o tivesse conhecido, algo dentro de Arthur mudou de uma maneira que ele não podia reverter, mesmo que quisesse. Ele se tornou alguém que acordava mais cedo, não para verificar e-mails, mas para verificar as mensagens de Liliana e perguntar se Scarlett tinha dormido bem. Ele se tornou alguém que saía das reuniões no meio porque se lembrava que havia prometido buscar Scarlett na creche e não queria desapontá-la. Sua vida, antes preenchida com salas de reunião, projeções de ações e conversas cuidadosamente medidas, transformou-se lentamente em algo mais suave e infinitamente mais complicado. Ele se viu andando por corredores de brinquedos, em vez de boutiques de luxo, lendo livros infantis em vez de relatórios de mercado,
aprendendo paciência de maneiras que nenhuma negociação de negócios jamais o havia ensinado. No início, ele se sentiu como um estranho em seu mundo pequeno, bagunçado e quieto. O café da manhã, na casa de Liliana, frequentemente acontecia com desenhos animados tocando ao fundo, com Scarlett derrubando o cereal em seus sapatos e Liliana prendendo o cabelo em um coque solto e torto enquanto corria pela cozinha. Ele não estava acostumado com isso. O barulho, a imprevisibilidade, as mãozinhas puxando suas mangas, a maneira como Liliana ria baixinho quando Scarlett insistia que ele se sentasse ao lado dela ou a ajudasse a escolher um vestido para o dia. Tudo era desconhecido, caótico e completamente desarmante. Ele nunca percebeu o quão vazia sua cobertura era até começar a passar suas manhãs no apartamento apertado delas, cheirando a velas de baunilha e lápis de cera de criança. Ele observou Liliana com novos olhos. Ela era forte de maneiras que ele não conseguia definir, forjada não pelo conforto, mas pela necessidade. Ela equilibrava contas, horários, turnos de trabalho e maternidade com uma coragem tranquila que o humilhava. Ela não era a garota insegura que ele havia afastado anos atrás. Ela havia se tornado uma mulher que carregava ternura e aço em igual medida. Às vezes ele a flagrava olhando para ele quando ela pensava que ele não estava vendo, seus olhos cautelosos, mas não frios, como se ela estivesse tentando entender quem ele havia se tornado e se ela poderia confiar em qualquer parte dele. Ele não a pressionou, mesmo quando queria estender a mão para ela ou dizer que ficava acordado à noite pensando não apenas em sua filha, mas também nela, na vida que eles poderiam ter tido se ele não tivesse sido tão cego. Uma noite, ele chegou mais cedo do que o normal. Liliana estava ajudando Scarlett a pintar com aquarelas na pequena mesa de jantar, o quarto banhado por uma luz dourada e quente do sol poente. Scarlett imediatamente correu para ele, levantando os braços, exigindo ser pega. Ele a levantou facilmente, inalando o cheiro fraco de morangos em seu cabelo. Liliana os observou em silêncio, sua expressão mais suave do que ele jamais vira. Ela não tentou esconder o calor desta vez. Em vez disso, ela simplesmente voltou para a mesa, deixando espaço para ele se juntar a elas, se quisesse. E ele quis. Ele sentou-se ao lado delas, deixando Scarlett pintar em sua manga, deixando-a tagarelar sem parar sobre suas amigas imaginárias e os sonhos que tivera na noite anterior. Liliana riu quando ele fingiu estar horrorizado com a ideia de um urso falante morando debaixo da cama dela. O quarto parecia cheio, vivo, como algo que ele havia sentido falta durante toda a sua vida adulta, sem saber. Mais tarde, depois que Scarlett adormeceu no sofá, com seus dedos manchados de tinta enrolados em pequenos punhos, Liliana a cobriu com um cobertor. Arthur ficou ao lado dela, ambos observando a menininha respirar em ritmos suaves e constantes. Por um momento, o silêncio os envolveu tão apertado que parecia um mundo inteiramente diferente, onde a dor e a distância não existiam, onde eles eram simplesmente dois pais observando sua filha dormir. Liliana falou primeiro. Sua voz mal era um sussurro. Ela cresceu tão rápido, ela disse, afastando um cacho da testa de Scarlett. Às vezes, sinto que eu pisco e ela muda da noite para o dia. Ele assentiu, engolindo a dor que subia em seu peito. Eu gostaria de ter estado lá para isso, ele disse, sem esperar nada em troca. Eu gostaria de poder voltar a cada momento que perdi. A postura dela se suavizou apenas um pouco.
Ela não o perdoou, não totalmente, mas também não se afastou. Você está aqui agora, ela murmurou. Isso também importa. Ele se virou para ela, querendo dizer algo, qualquer coisa, e congelou ao ver o leve tremor em seu lábio, a hesitação em seus olhos. Ela não estava apenas com medo de ele machucar Scarlett. Ela estava com medo de ele machucar ela novamente. Ele recuou, dando-lhe espaço. Liliana, eu não quero atrapalhar sua vida. Eu não quero apressar nada. Eu só quero ser alguém em quem você possa confiar, mesmo que leve anos. Ela não respondeu imediatamente, mas também não fechou a porta para a conversa. Eles continuaram conversando calmamente sobre pequenas coisas, o pediatra, o horário da creche, os turnos de trabalho dela. Nada importante, mas de alguma forma, tudo importante. Quando ele finalmente saiu naquela noite, ele olhou para a porta do apartamento muito depois que ela se fechou, sentindo algo dentro dele se encaixar no lugar. A vida continuou assim, uma reconstrução lenta e delicada. Alguns dias, Scarlett se agarrava a ele como se ele sempre tivesse sido seu pai. Outros dias, Liliana mantinha distância, reservada, pensativa. Mas ele nunca desistiu. Ele aprendeu a não preencher o silêncio com desculpas, mas com presença. Ele abriu espaço para suas rotinas, para seus medos, para seus risos. E pouco a pouco, as paredes entre ele e Liliana começaram a rachar, não pela força, mas por momentos de confiança tão pequenos que ele quase os perdia. Quando ela ligou para ele primeiro durante um dia estressante. Quando ela o deixou ler uma história para Scarlett na hora de dormir, enquanto lavava a louça. Quando ela sorriu para ele uma manhã, cansada, mas genuína, como se reconhecesse que talvez, apenas talvez, ele estivesse se tornando alguém que ela não precisava mais temer. Ele não sabia qual seria o futuro deles, mas pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em acordos ou prazos. Ele estava pensando em manhãs com elas, no calor tranquilo de seu lar, na possibilidade de uma vida onde o amor não era algo de que ele fugia, mas algo para o qual ele finalmente avançava. E embora nenhum dos dois dissesse em voz alta, ambos sentiram a mudança. Algo estava mudando entre eles, lenta, cautelosa, lindamente. Um começo tecido a partir de todos os pedaços quebrados de seu passado, costurados por uma menininha com cabelos dourados e olhos azuis, que, sem saber, os havia trazido de volta para a órbita um do outro. Ele nunca soube de um ano que passou tão rapidamente ou que o mudou tão profundamente. E quando o início do verão se instalou sobre a cidade, o ritmo de suas vidas mudou para algo estável, quase frágil, em sua recém-descoberta harmonia. Toda manhã começava com o arrastar suave dos passos de Scarlett, enquanto ela corria em direção à porta para cumprimentá-lo, seu cabelo ainda bagunçado pelo sono, suas mãozinhas estendidas como se estivesse dando as boas-vindas ao próprio sol. Meses atrás ela era tímida perto dele, curiosa, mas cautelosa, e agora ela se agarrava ao pescoço dele com total certeza, como se ele sempre tivesse feito parte do mundo dela. A transformação foi pequena, mas profunda, um fio de amor tecendo lentamente seu caminho nos espaços entre eles, aproximando os três de maneiras que eles não ousavam imaginar. Arthur sentiu essa mudança como algo quase físico, como um segundo batimento cardíaco. Ele ajustou sua agenda de trabalho sem anunciar a ninguém, empurrando as reuniões matinais para mais tarde para poder levar Scarlett ao parque pela manhã. Algo tão simples quanto amarrar seus sapatos ou vê-la escolher entre duas fitas idênticas, se tornando momentos que ele valorizava mais do que qualquer vitória corporativa que já havia celebrado.
Seus colegas notaram sua ausência, sua expressão mais leve, a maneira como ele não carregava mais o peso de um homem que acreditava que seu único valor residia no império que construiu. Eles sussurravam, especulavam, perguntavam-se se havia uma mulher, nunca suspeitando que o que o mudou foi uma menininha que, sem saber, havia trazido a vida de volta a um homem que havia esquecido como sentir qualquer coisa além de vazio. Liliana o observou com cautela no início, sua confiança frágil e machucada pelo passado, mas com o tempo ela começou a ver a mesma transformação que ele sentia dentro de si. Ele nunca a pressionou, nunca pediu mais do que ela estava pronta para dar. Ele ofereceu presença em vez de promessas, consistência em vez de declarações. Ele apareceu mesmo nos dias em que ela disse que não precisava de ajuda. Ele ficou quando as coisas estavam difíceis e ele realmente ouviu quando ela falou sobre os medos que ela tentou engolir sozinha por anos. Ela contou a ele sobre as noites em que chorava de exaustão, o pânico que sentia quando Scarlett ficava doente, a solidão que às vezes parecia que a afogaria. Ele não interrompeu nem se defendeu, ele simplesmente a deixou falar e segurou o silêncio com ela, reconhecendo sua dor sem fugir dela. Apesar do progresso, o medo ainda vivia entre eles como um fantasma quieto. Houve momentos em que Liliana se sentiu atingida por velhas lembranças dele, parado naquele apartamento frio 3 anos atrás, dizendo a ela que não queria filhos, sem saber que o universo já havia escolhido um destino diferente para ele. Algumas noites ela ficava acordada se perguntando se a mudança dele era permanente ou apenas uma redenção temporária. Ela questionava se permitir que ele entrasse em suas vidas mais profundamente poderia ser um erro, se o amor realmente poderia crescer novamente de um solo que uma vez foi envenenado pela traição e pelo medo. Mas cada vez que a dúvida tentava puxá-la para trás, algo gentil a puxava para frente novamente, como na noite em que todos cozinharam o jantar juntos em sua pequena cozinha. Arthur queimou as panquecas, Scarlett espalhou farinha por toda a parte e Liliana riu tanto que teve que se segurar no balcão para respirar. Ela não ria assim há anos, e quando ela o flagrou-a observando com um olhar de admiração, como se ver a felicidade dela fosse um privilégio, ela sentiu algo mudar dentro dela. Outro momento veio quando ele adormeceu em seu sofá, com Scarlett deitada em seu peito, ambos respirando em ritmos lentos e sincronizados, a subida e descida como uma canção de ninar que encheu o quarto de calor. Ela ficou ao lado deles, sua mão pairando sobre o ombro dele, antes de, gentilmente, puxar um cobertor sobre os dois. Ainda assim, a maior mudança aconteceu silenciosamente em uma tarde no parque. Scarlett estava correndo na frente, tentando perseguir uma borboleta, seu riso brilhante ecoando pelo campo. Arthur e Liliana caminhavam alguns passos atrás dela, falando suavemente sobre pequenas coisas. O horário de trabalho dela, o novo projeto dele, a próxima inscrição de Scarlett na pré-escola. A conversa fluía naturalmente, pacificamente, sem as arestas afiadas que antes carregava. Em um momento, o vento trouxe uma mecha do cabelo de Liliana para o rosto dela e, sem pensar, Arthur estendeu a mão para colocá-la atrás da orelha dela. O toque foi suave, instintivo, não planejado. Ela congelou, não de medo, mas pelo calor que a atravessou, a percepção de que seu coração não se encolhia mais dele. Em vez de se afastar, ela o deixou continuar. Seus olhos se encontraram e algo frágil, mas inegável, passou entre eles, um reconhecimento não dito de que a história deles
havia começado a se reescrever. Não houve beijo nem confissão dramática. Apenas um breve momento de proximidade que parecia mais íntimo do que qualquer abraço. Foi o suficiente para fazer a respiração de Liliana tremer e o coração de Arthur disparar como um homem descobrindo a esperança pela primeira vez. Naquela noite, quando levaram Scarlett para casa, Arthur hesitou na porta. Liliana esperava que ele fosse embora como sempre fazia, dando-lhe espaço, respeitando seus limites, mas em vez disso, ele ficou um momento a mais. Sua expressão era cuidadosa, quase tímida. Eu não quero apressar nada, ele disse baixinho, sua voz mais baixa que o normal. Mas eu quero que você saiba que toda vez que estou aqui parece certo. Não apenas por causa de Scarlett, por causa de você. Ela engoliu em seco, sentindo um calor florescer em seu peito, que ela tentara suprimir por muito tempo. Você está diferente agora, ela murmurou. Às vezes eu tenho medo de acreditar. Ele assentiu. Eu também, mas eu estou aqui de qualquer maneira. Quando ele finalmente se virou para sair, ela sussurrou o nome dele tão baixinho que ele quase não ouviu. Ele olhou para trás e, pela primeira vez, ela não escondeu seus sentimentos atrás de olhos firmes ou silêncio reservado. Obrigada, ela disse. Não foi por uma coisa específica, mas mais como gratidão pela gentileza que ele demonstrou, pela persistência, pelo amor que cresceu não do desejo, mas de segundas chances. Ele não respondeu, mas seu sorriso, suave, desprotegido, quase reverente, foi suficiente. Dentro de casa, Liliana sentou-se na beira do sofá, sentindo o peso total do momento se instalar em seu coração. Ela não estava pronta para chamar aquilo de amor novamente. Ainda não, mas não estava mais com medo da possibilidade. O passado ainda existia, mas não era mais a única verdade. E enquanto o verão se estendia para o outono, ela sabia que a porta que ela uma vez fechou por medo estava se abrindo lentamente, não porque ele a forçou, mas porque ele conquistou o direito de passar por ela. E desta vez, ela não estava recuando. Uma brisa suave rolou pelos campos da festa da colheita, carregando consigo o cheiro de canela, maçãs assadas e terra quente. O sol do final da tarde banhava tudo em luz âmbar, transformando abóboras comuns em lanternas brilhantes espalhadas pelo campo. Crianças corriam entre fardos de feno, perseguindo bolhas de sabão que flutuavam preguiçosamente no céu. E em algum lugar próximo, alguém tocava uma melodia acústica suave que fazia o momento parecer algo suspenso fora do tempo. Liliana estava na beira do campo, observando Scarlett brincar entre fileiras de abóboras, com um riso tão brilhante que parecia aquecer o ar ao redor dela. A menininha corria com a alegria ilimitada conhecida apenas por crianças, seu cabelo dourado capturando a luz de uma forma que a fazia parecer quase irreal. Liliana sentiu seu coração inchar com a visão, ainda incapaz de compreender totalmente que esta criança brilhante e radiante era dela e dele. Arthur estava ao lado dela, alguns centímetros mais perto do que o normal, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela sentisse a presença fraca de seu calor através do tecido de seu suéter. Ele observava Scarlett também, sua expressão suave e quase admirada. Havia uma quietude nele que ela nunca vira antes, uma paz silenciosa que nada tinha a ver com poder, conquista ou reputação. Era a paz de um homem que finalmente entendia o que importava, que não estava mais fugindo das coisas que o assustavam. Liliana podia sentir a diferença nele na maneira como ele respirava, na maneira como seus ombros descansavam sem tensão e na maneira como ele se permitia simplesmente existir no momento.
Ele havia mudado, e não da maneira superficial e performática que ela temia antes. Esta era uma mudança que havia se enraizado profundamente dentro dele, remodelando-o desde o cerne. Scarlett virou-se de repente, avistando-os parados juntos, e correu em direção a eles com uma pequena abóbora agarrada triunfantemente em suas mãos. Ela se jogou nos braços de Arthur sem hesitar, e ele a levantou sem esforço, beijando o topo de sua cabeça, enquanto ela orgulhosamente anunciava que havia encontrado a perfeita. Ele riu, um som caloroso e desprotegido que envolveu Liliana como um abraço suave. Era raro ouvi-lo rir assim, mas nos últimos meses isso havia se tornado mais frequente, como se a paternidade tivesse desbloqueado uma parte dele que ele nunca soube que existia. Liliana observou enquanto ele segurava Scarlett, e ela sentiu algo dentro dela derreter, um lugar que ela manteve fechado por muito tempo. Eles encontraram um banco perto da borda do campo de abóboras, e os três sentaram-se juntos, compartilhando uma xícara de cidra quente. Scarlett se aninhou confortavelmente entre eles, suas mãozinhas enroladas na bebida, enquanto ela contava uma história muito dramática sobre um monstro de abóbora gigante que ela havia visto mais cedo. Arthur ouviu com total atenção, seus olhos se arregalando em choque brincalhão nos momentos certos, e Liliana se viu sorrindo com a cena. Ela apoiou o cotovelo no joelho, observando-os interagir com uma dor tão terna que era quase dolorosa. Isso era o que ela temia esperar, o que ela uma vez se convenceu de que nunca aconteceria. E, no entanto, aqui estavam eles, 3 peças de uma vida que ela acreditava ter se despedaçado irremediavelmente. Mais tarde, quando o sol começou a mergulhar no horizonte, o campo ficou mais silencioso, as famílias se dirigindo para a saída. O céu mudou para tons profundos de marinho e roxo, e as luzes de festa no alto piscaram, lançando um brilho suave sobre o campo. Scarlett ficou sonolenta, encostando-se no ombro de Arthur, seus olhos piscando lentamente. Ele envolveu um braço em torno dela, segurando-a perto, e Liliana sentiu sua respiração falhar com a naturalidade com que ele segurava a filha deles. Não havia hesitação nem desajeitamento, apenas instinto, ternura e amor. Quando Scarlett finalmente adormeceu, sua cabecinha repousada em seu peito, Liliana sentiu algo dentro dela se quebrar completamente. Ela olhou para Arthur, e ele olhou de volta, e naquele momento não havia passado, nem erros, nem arrependimentos, apenas aceitação, perdão e a promessa silenciosa de algo real. Ele se moveu ligeiramente para manter Scarlett confortável, então encontrou os olhos de Liliana com uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto nele. Não havia mais arrogância, nem máscara de controle, nem a distância fria que uma vez o definira. Ele era simplesmente um homem, falho, imperfeito, mas honesto. Ela se moveu para mais perto até que seus ombros se tocassem, e o contato simples enviou um tremor quente através de seu peito. Ele não disse nada, e ela também não. Palavras pareciam desnecessárias, o silêncio entre eles era completo, rico e significativo. Finalmente, ela descansou a cabeça levemente contra o ombro dele, deixando-se apoiar nele pela primeira vez em anos. O fôlego dele falhou suavemente, e ele inclinou a cabeça o suficiente para roçar a bochecha em seu cabelo. O gesto foi terno, reverente, cheio de gratidão que ele não sabia expressar em voz alta. Eles ficaram sentados assim por um longo tempo, segurando a filha entre eles, observando o último pedaço dourado da luz do sol desaparecer. Liliana se sentiu segura, não porque a vida estava de repente perfeita, mas porque, pela primeira vez, desde que tudo desmoronou,
Ela acreditava que eles poderiam construir algo duradouro a partir das ruínas. Ela acreditava que o amor dele não era apenas um pedido de desculpas, era uma escolha consciente e deliberada de ficar, de crescer, de lutar pela família que ele uma vez não sabia que precisava. Enquanto a noite se aprofundava, ele sussurrou o nome dela tão suavemente que soou quase como uma confissão. Ela levantou a cabeça, encontrando seu olhar, e antes que pudesse falar, ele disse baixinho: "Obrigado por me dar outra chance." Sua voz tremeu, e ela viu lágrimas que ele se recusou a deixar cair. Ela tocou a mão dele, não como perdão, não como rendição, mas como um começo. E naquele momento frágil e lindo, Liliana finalmente entendeu. A vida que ela temia ter perdido para sempre estava simplesmente esperando para ser reconstruída. Não perfeitamente, não rapidamente, mas honestamente. Uma família nascida de erros, fortalecida pela dor e unida por um amor que cresceu lenta, cautelosa e fielmente. Não era um conto de fadas. Era melhor. Era real.